Continuamos o nosso programa nesta segunda-feira conversando sobre perspectivas de recuperação, números positivos que já aconteceram nos últimos meses em relação ao comércio varejista aqui em Mossoró. Nós estamos conversando sobre o assunto com o presidente do Sindilojas, Michelson Frota. Eu ainda quero chamar de Sindivarejo, viu? Mas ainda vamos fazer o né? lançamento, né, Carol? Pois é, estou certa em falar Sindilojas. Você participa, temos nossas redes sociais para você mandar a sua mensagem, tirar a sua dúvida. Você concorda aí? A gente ainda vai falar hoje com a retomada do setor de eventos. A gente já está vendo uma volta gradual aí no próximo bloco, ou talvez ainda nesse falaremos sobre esse assunto. Então, mande aí a sua opinião sobre o assunto, sobre o comércio, sobre as dificuldades financeiras. Se você também passou por alguma dificuldade, se você é empresário, teve que abrir um negócio aí por conta da crise, manda a sua participação do programa desta segunda. Carol, dando sequência aqui ao nosso programa, a gente traz uma outra reportagem. É que a alta no custo da energia elétrica e do botijão de gás foi o principal fator de pressão para que a inflação dos brasileiros mais pobres encerrasse o mês de julho quase 30% maior que a dos ricos, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com a conta de energia mais cara. É a bandeira vermelha patamar 2. Isso significa que são R$ 9,49 para cada 100 kW consumidos. Dona Maria tenta fazer o uso consciente para evitar o desperdício. Ficar com a luz acesa, evitar estar abrindo a geladeira de instante em instante. E evitar estar passando roupa de parcela, passar só de uma vez só, do mesmo jeito para lavar. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a aceleração da pressão inflacionária de junho para julho foi alta em todas as faixas de renda. Mas o aumento de custos foi maior entre as famílias mais pobres, com renda domiciliar inferior a R$ 1.650,50. A variação dos preços passou de alta de 0,62% em junho para 1,12% em julho. Entre as famílias de renda mais alta, que recebem mais de R$ 16.509,66 mensais, a inflação saiu de 0,36% em junho para 0,88% em julho. E com os preços dos produtos tão altos, é necessário economizar. Mas, às vezes, é preciso utilizar um orçamento determinado para uma conta para pagar outro débito. O orçamento das famílias mais pobres ele é mais limitado. Ele é um orçamento bem ajustado assim, em todos os seus componentes. Então, parte desses aumentos eles foram mais fortemente concentrados em, por exemplo, gás de cozinha, né, combustíveis de um modo geral, gasolina, a conta de luz aumentou também muito forte. Então, esses itens, quando esses itens aumentam, por exemplo, a conta de luz aumenta, o gás aumenta, então isso significa que a família vai ter que tirar de outro item para conseguir manter isso aí que é essencial. Então, são itens que são essenciais e que na hora que eles têm um aumento acentuado, significa que as pessoas vão precisar fazer esse ajuste aí, reduzir até em itens que também são essenciais. Daí, o que esperar dos próximos meses? Nós temos o câmbio, a taxa de câmbio vem também numa trajetória de desvalorização acentuada. Hoje está a mais de R$ 5,00 o dólar. Isso tem impacto na inflação. Há possibilidade de que exista ainda elevações de preços para os consumidores. E agora a gente volta sobre este assunto com o Michelson Frota. Estamos falando aqui de vendas, de varejo. Você que é trabalhador sabe muito bem que essa inflação está pesando no bolso. Não tem uma pessoa que não esteja sentindo esse aumento dos preços, né, Vanúvio? Pois é, Carol. Realmente a gente, quando entrevista aqui economistas, esse é o balanço, né? De que realmente tudo está ficando muito mais caro e tem todas as consequências. E o Michelson, a gente pode voltar aqui a falar com o Michelson sobre
esse panorama econômico atual? Existe agora uma tendência de recuperação, né, por parte do empresariado, mas existe esse outro lado, está ficando tudo mais caro, tanto para quem compra para transformar aquilo em produtos, quanto para quem vai comprar, que é o cliente ali que vai comprar dos produtos e serviços. Geralmente, quando se fala na questão comercial de um segundo semestre, a gente já imagina que o primeiro passo seria realmente agora para reestruturar, dar continuidade aí no âmbito federal à questão tributária ou administrativa, né? A gente não aguenta mais o empresário passar a pagar 1.500 horas trabalhadas só com tributos. Então, aí, quando chega para lidar com essa formação de preço que existe, né, com dificuldade de matéria-prima que está se tendo, e com aumento de energia elétrica, com a própria inflação, então, assim, a gente tem que realmente, como se diz no ditado de jargão popular, tirar leite de pedra. Então, eu creio que essa retomada do segundo semestre deve ser avaliada também com cautela, apesar de que os números estão sendo favoráveis. Se houver uma organização mediante a economia nacional, pode-se ajustar tudo, porque o Brasil é autossuficiente em muitas coisas e o consumismo pode ser equilibrado, Carol. Então, nesse ponto de vista, a gente tem que ter bastante cuidado, né, para acelerar ainda mais a vacinação. A gente está falando já lá na frente, mas tem que pensar no âmbito que a gente está vivendo devido à pandemia, porque isso não deixa de ser um retrato, né, de retração da economia devido à pandemia. Então, é acelerar realmente a vacinação e aí começar a pensar no âmbito nessas novas reformas para poder a gente ter um caminho melhor trilhado e começar o segundo semestre aí, realmente, já começamos o segundo semestre com o pé direito, dar continuidade, porque, queira ou não, como a gente acabou de falar, vai ser, se Deus assim nos permitir, a liberação da questão da cadeia dos eventos, que aí mexe com todo o segmento do comércio, né? Desde a parte dos músicos, aquisição de bebidas, supermercado. Então, assim, mexe com toda a cadeia e todos saem ganhando. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito de cima para baixo. Em relação ao governo estadual, essa questão da reforma, principalmente a tributária que você fala, tem a ver, é uma decisão, é uma reforma que deve ser feita pelo Executivo ali, com alteração, passando pelo Congresso Nacional, mas vindo aqui para o âmbito estadual. O governo estadual tem tomado medidas para aliviar a situação econômica para o empresário? O quadro do governo estadual hoje na tributação é um quadro totalmente a favor do diálogo, principalmente ao micro e o pequeno empreendedor. A gente vem conversando através das entidades, né, vem se discutindo, de passar as coisas que era difícil nesse âmbito, né, mas o secretário Carlos Eduardo é uma pessoa muito flexível. A gente sempre que vai a Natal se encontra e discute ponto a ponto. Então, assim, eu creio que não vai ter dificuldade. O que a gente precisa, Carol, é fazer, eu acho, tanto para o pequeno e como o médio, uma reforma, desde que seja de cima para baixo, que seja mais simplificada e mais fácil para a pessoa empreender. Já visto, eu sempre gosto de citar que aqui no Brasil, quando os empreendedores natos que saem do nada e começam a empreender, e hoje tem várias formas de empreender, desde da era digital que estamos vivendo, até aquela pessoa que sai do bairro, né? Então, assim, deixar realmente as pessoas entenderem o que é, pelo menos crescer, e depois chama as pessoas para regulamentar. Porque antes da pessoa crescer, hoje o Estado já breca ele, sem nem as pessoas saber qual o regime tributário que pode atender melhor. Michelson, sobre a questão que envolve a ajuda, a colaboração do Sindlojas, da FEComércio, diante de dificuldades enfrentadas pelos comerciantes durante o ano da pandemia. 2020, 2021, como é que vocês têm dado esse suporte? Se existe, se vocês se entraram em contato com vocês para esse suporte até mesmo jurídico em alguns aspectos? Sem dúvida, nós participando de todos os decretos, fizemos um trabalho grandioso através da federação, através das entidades aqui de Mossoró. Como todos assistiram à questão da vacinação, nós nos unimos, não medimos esforços. Desde da primeira onda, né, da levada que a gente estava
todos perdidos, tentamos buscar respiradores, tentamos, todas as formas, buscar fazer a nossa parte como classe produtora. E através das entidades, juntamente com a Federação do Estado do Rio Grande do Norte, que nunca mediu esforço, nós buscamos aquelas pessoas que estavam ficando desempregadas, desde o âmbito de um auxílio de alimentação até a questão da qualificação profissional, mesmo que à distância, né? Então, assim, quem assistiu, viu o protagonismo da Fé Comércio através do Hotel Barreira Roxa, recepcionando todos os profissionais da saúde, para que as pessoas não fossem para casa e contaminar a família. Viu a questão do SESC com Mesa Brasil, que foi um trabalho belíssimo, através de lives, apoiando também os seus músicos aqui no estado do Rio Grande do Norte, e, consequentemente, a questão da vacina para todos, né? CDL, juntamente com os empresários a nível nacional e local, sempre à frente e, consequentemente, unido com a questão da vacinação e com os entes públicos, saindo na frente para poder a gente, no intuito de quanto mais vacinar, mais rápido seria a retomada. E também aquele papel brilhante que a gente fez com bares e restaurantes, que Carol fez a cobertura através do protocolo SOS, para as pessoas entenderem que dava para fazer o lazer, mesmo mediante a pandemia, mantendo a distância, fiscalizando os bares e restaurantes. A gente tinha realmente algum atrito, mas que aos poucos a gente entendia que aquelas pessoas precisavam trabalhar tanto na noite como no almoço. E assim, houve alguns conflitos com o governo do estado, com a prefeitura, mas era um conflito em busca de uma resolução para o melhor, né? E eu acho que, mediante a outros estados, eu acho que o Rio Grande do Norte, através das entidades e através dos órgãos públicos, se saiu muito bem. Em relação à Prefeitura de Mossoró, como foi a relação durante a pandemia e em relação agora a este semestre, nessas perspectivas? Existe diálogo, existe apoio, alguma ação? O ano passado, ainda no governo da gestão Rosalba Ciarline, houve o primeiro diálogo, fizemos lá um grupo onde foi atendido todas as necessidades, e aí a gente sempre orientava, apesar de ter sido muito conturbado, mas como era tudo muito novo, Carol, a gente entendia que podia vender tudo por delivery, entregar um novo modelo, mas que as pessoas não podiam ficar desempregadas e até mesmo as pessoas precisavam se alimentar, as pessoas precisavam faturar e fomentar a economia, mesmo que retraída. No governo Wallace não foi diferente. O prefeito Wallace, assim que assumiu, e aí pegou a segunda onda, talvez eu acho que a mais preocupante, porque as pessoas já estavam até cansadas dessa verticalização. Então, assim, a gente entende que há um bom diálogo com a Secretaria da Saúde, através da secretária Mordana, sempre nos atendeu muito bem. O próprio prefeito e sua comitiva, assim, eu creio que o pior já se passou e eu acho que agora é a gente tentar ver a questão do segundo semestre, com novas campanhas, com o próprio Aquece Mossoró, com a retomada da FICRO em parceria com a TCM, o Backfire. Então, assim, eu acho que estou muito satisfeito, porque eu acho que esse ano a gente tem muito que fomentar então eu acho que vamos nadar no mar azul agora, Carol. Então, existe uma série de eventos para acontecerem aqui em Mossoró e vão ser presenciais? Se Deus assim nos permitir. Vai ser híbrido e presencial. Mas a campanha Aquece Mossoró, a gente está querendo fazer uma mega campanha pensando em todos os pilares da economia, desde a saúde até a construção civil, passando pelo varejo. Então, assim, é uma mega campanha. Já pegamos muitos apoios, principalmente dos empresários locais, como também do próprio governo do estado, da prefeitura municipal, das universidades. Então, a gente está tentando fazer uma mega campanha para obter um resultado quase que dobrado por não ter feito o ano passado. Mossoró tem perdido o aspecto de cidade polo quando se fala de comércio, porque a gente vê comércio de cidades pequenas que estão evoluindo, estão crescendo, inclusive com grandes redes varejistas. Como é que você tem observado os municípios evoluindo nesse quesito e Mossoró, em alguns momentos, ficando de lado? Eu acho que não. Acho que sim, a tendência de algumas cidades já com polarização também de interior, porque o polo, ele faz dentro do próprio interior também. Cidades como Pau do Ferro, por exemplo, ele abastece muitas cidades ali naquela região, como o próprio Vale do Açu. Eu acho que Mossoró, hoje, ele tem um pilar muito forte
voltado para a questão da educação. Então, não deixa de ser um polo educacional, onde vem muitas pessoas de fora estudar e, consequentemente, morar aqui. Então, faz com que esse Pilastres seja um polo educacional. Pelo outro lado, a gente sabe da fortaleza que nós temos dentro do próprio nosso comércio, né? Agora que se precisa, algumas políticas públicas que já se discute, como um centro de integração, onde as pessoas, através de estudo, vêm realmente depositar seu dinheiro aqui. Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu entreguei na gestão de Francisco José Júnior uma pesquisa da população flutuante de quantos carros vinha deixar e quantas cidades abastecia Mossoró, com um ticket por pessoa. E as pessoas que mais reclamavam na pesquisa era que não tinham onde ficar, que não dava aquele conforto. E o próprio empresário tem que também vestir essa bandeira para assegurar esse pessoal, porque, queira ou não, se houver uma festa de padroeiro em qualquer região dessa daqui, o dinheiro vem ser despejado em Mossoró. E a gente precisa, através disso aí, tomar uma política de integração com as outras cidades. Independente de varejo, de comércio, a gente vê realmente grandes empresas varejistas abrindo em locais de interior que vinham antigamente para Mossoró através dessa cidade flutuante. Mas, em compensação, também os nossos empresários estão indo até eles. Nós estamos vendo redes moçoroenses se infiltrar em Apodi, em Caraúbas, na região toda, em Pau do Céu. Então, no próprio Ceará, na própria Paraíba. Então, a gente entende que existe uma política, e eu acho que o prefeito Wallace, a gente já conversou sobre isso, que se precisa de fazer um centro de integração para essas pessoas da população flutuante que vem aquecer a economia na nossa cidade. Vamos então fazer mais uma parada. No próximo bloco nós continuamos com Michelson Frota, presidente do Sindilojas, aqui no cenário político. Daqui a pouquinho.